Sejam bem-vindos ao ADEPAT Podcast, episódio 45. Hoje conversaremos com o empreendedor raiz. Sim, meus amigos, grande Evandro. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Valeu, Felipe. Obrigado aí pela oportunidade. Sempre um prazer compartilhar conhecimento e vamos poder agregar aí com o pessoal, né? Exatamente. Então começa. Quando eu perguntei algumas coisas, você falou empreendedor raiz. O que seria essa parada? É isso. Eu empreendi desde 17 anos de idade. Então, não sou um cara que veio de berço de ouro, não tive privilégios. E fiz da minha vida o empreendedorismo. Não fiz uma graduação, não fiz um curso específico, mas leio muito e estudo empreendedorismo. Então, eu estudo vendas, estudo gestão, estudo finanças, marketing, toda a parte ali que envolve uma empresa, para ser a cabeça da empresa, né? Sensacional. E o que é empreendedorismo? Para mim é resolver problemas. Independente do que você vai pegar para você empreender, para você fazer ali, é você pegar algo que não está funcionando tão bem, está tendo um problema ali no percurso e você trazer uma solução. Então eu costumo dizer para quem geralmente é o mentor que você pode fazer o que você quiser, que tem alguma forma de monetizar aquilo. E que você não é a sua função, você está naquela função. Então quanto mais a gente se desenvolve olhando para dentro, mais a gente consegue achar coisas que a gente consegue resolver para fora. Sensacional. Agora pensa assim, você vê diferença ou alguma relação extrema entre empresário e empreendedor? Porque às vezes eu entendo que o pessoal acaba confundindo, nós, né, acabamos entrelaçando a diferença entre empresário e empreendedor, ou você não vê diferença? Sim, pra mim tem a diferença que assim, o empreendedor geralmente você pega ele desde a raiz, então é o cara que vai no farol e vende a bala. Então ele vai ter ali que comprar a bala, ele vai ter que tirar ali a margem dele para vender com um valor em cima, tirar esse valor e fazer essa gestão desse recurso. O empresário ele já pega uma coisa mais estruturada, né? Então ele vai ter ali um departamento financeiro, ele vai ter ali um departamento de compras, um departamento de vendas. Eu entendo que são etapas diferentes do processo. Porque você, sem empresário, você já pega a coisa ali meio que já estruturada. O empreendedor não. Ele tem que pegar essa caneca, botar uma margem em cima, vender, tirar o lucro, ver outro fornecedor, conseguir vender mais, canais de vendas. Então, acho que é uma coisa um pouco mais complexa, assim. Mas você vê que é possível um funcionário, um profissional CLT, ter uma mente empreendedora? Sim. Dentro do CLT, ele ser empreendedor da sua carreira, da sua gestão de vida? Sim. Aí a gente fala que é o empreendedor do CPF, né? Boa. Ele empreende, ele empreende para a vida dele. Porque assim, a gente quando tá como funcionário de uma empresa, eu também já fui funcionário, poucas vezes, acho que eu tenho uns 3, 4 dias na carteira só, tipo de menos de 1 ano e meio, cada um. Mas o período que eu fiquei lá, eu fui um empreendedor do meu CPF. Por quê? Quando eu entrava pra trabalhar, não é porque eu tinha um chefe que eu tinha que cumprir o horário. Eu cumpri o horário porque eu aprendi que eu tenho que cumprir o horário. Eu aprendi que pra gente ter sucesso na vida, seja como um CLT, seja como empreendedor, a gente tem que seguir princípios básicos. O primeiro dele é não se atrasar, o segundo dele é não mentir, e cumprir com o combinado. Você cumprindo com isso tudo, é muito difícil você não ter sucesso, independente da área que você vai seguir. E você empreender no seu CPF, você tem uma facilidade, você tem um pouco menos de dor de cabeça. Então, assim, você chega lá, se você entregar um pouco mais daquilo que você é exigido, com certeza vai ter uma promoção. Sim. E eu que incluiria, apesar de adorar uma tríade, eu incluiria um quarto ponto que você já trouxe, que é superar as expectativas, né? Sim. Talvez a visão de um empreendedor, ele traz dentro do seu dia a dia sempre algo a mais. Se pedem para ele organizar as canecas, ele organiza as canecas e os pratos, né? Se pedem para ele escrever um relatório, ele escreve e entrega um resumo. Sei lá, sempre ele está em busca de promover algo, um detalhe a mais, um ponto maior, algo mais eficiente, né? Sim. Eu vejo que é como um ponto de melhora, né? Tá. Porque eu acho que tudo que a gente faz tem alguma coisa que dá pra gente melhorar um pouquinho. Legal. Olha, a ADEPAT, nossa comunidade de patologia das construções, ela é estabelecida, né, baseada em 3 pilares: networking, educação e empreendedorismo. Nós fizemos uma pesquisa em 2023, tivemos aí 70% dos profissionais que participaram da pesquisa estão trabalhando como empreendedores autônomos ou já como empresários, assim, já com o CNPJ.
Ou seja, a nossa área da engenharia diagnóstica, da patologia das construções, cada vez mais está comprovado ser uma área de alto potencial de empreendedorismo. Na construção civil, na engenharia, não se tem tanto esse potencial, porque quem está ali estudando já está buscando entrar numa construtora, numa escritório de projetos, né, numa grande empresa de infraestrutura urbana. Normalmente está ligado a grandes empresas que atraem profissionais e que pagam salários, enfim, aquele emprego tradicional. Porém, teve um tempo que não houve essas oportunidades. Os graduados dos últimos anos, os recém-formados, perderam essa capacidade de empregabilidade. E aí, com isso, foram buscar outros caminhos. Alguns fora da área, né? Porque nós precisamos sobreviver. Se a gente não tem uma base financeira familiar, histórica, que isso é incrível, é um presente e tá tudo certo. Sim. Mas se não temos, se a gente começa o mês já com R$0, nós precisamos fazer alguma coisa para sobreviver. Né? Sim. E muitos desses encontraram na patologia das construções uma forma de montar o seu CPF, montar seu CNPJ, né? Transformar seu CPF em CNPJ, constituir uma empresa, um pequeno escritório, mesmo que seja individual, e começar a oferecer os serviços como autônomo, como escritório, empreendedor. Sim. E isso agora, de uma necessidade, passa a ser um alvo. Passa a ser muitos que estão, por vezes, trabalhando em empresas, em construtoras, em projetos, estão estabelecidos. Olha que incrível o empreendedorismo. Muitos vieram pela dor, vamos chamar assim. Pela uma necessidade, encontraram um caminho e conseguiram ali se manter e faturar, enfim. Outros que estão no tradicional já começam a olhar esse mercado e já mirar, olha, poxa, eu estou aqui, mas eu gostaria de fazer isso. Quero me tornar um empreendedor pelo amor. Então, estou me preparando aqui, estou me organizando. E aí? É aí que eu te pergunto. Para esse... Porque para quem tá lá, meu, é a única saída... Tem que se virar, né? Tem que se virar. Vai vender a bala, vai tentar pôr a caneca, vai fazer tudo que você comentou. Mas e quem ainda tá estruturado? Nós temos casos de donos de empresa, de ramos de construção e manutenção que migraram para o empreendedorismo na patologia, consultorias, projetos, inspeções. Outros que estão como CLT em outras empresas e gostariam de migrar. Mas como faz essa migração? O que você daria de dica de um emprego tradicional, assalariado, para uma aventura empreendedora? Então, assim, eu sempre começo que a gente tem que fazer algo que a gente faria de graça. Isso é um pouco controverso porque a gente trabalha por dinheiro. Mas, igual você mesmo estava comentando que você acorda e você não sabe para onde você vai. Mas você vai. Por quê? Você ama o que você faz. É igual eu amo estar numa assembleia e passar informação para os moradores. Por quê? Eu cuido da água. A água é de todo mundo. Se a água acabar, acaba para mim, para você, para todo mundo. Então eu cuido com amor, com carinho. E quando eu lido com a conta, eu lido com a conta como se fosse minha. Para me resolver, como se fosse uma da minha mãe. Para me resolver rápido. Então eu tenho essa proatividade de resolver. Quando a pessoa ela quer migrar, sair do CLT e ir para o empreendedorismo, ela tem que entender que ela não é a profissão dela. Porque tem muitas pessoas que estudam ali um período longo, aí acham que é aquilo, e aí quando chega lá no final, ela vê que ela não é aquilo. Ela não curte fazer aquilo. Todo empreendedor tem que começar pelo primeiro passo, que é vendas. A pessoa tem que aprender a vender. Meu mentor fala uma frase que é muito importante, que eu vou levar pro resto da vida, que ele fala assim: quem não vende, tem boleto para pagar. Então assim, meu, não adianta, você tem boleto para pagar todo mês, todo dia 1 você começa ali, você tem que faturar, você tem que fazer alguma coisa. Então tudo começa pelas vendas. Ah, mas eu não gosto de lidar com gente, não sei o quê. Então você tem que achar alguém que venda. Porque nenhuma empresa existe sem venda. Depois que você adquiriu a venda, aí você tem que ter a entrega, que daí entra a capacidade técnica. E até com uma amiga em conjunto nossa, que é a Alice, a gente conversando sobre isso, ela tem um diferencial muito grande que quando a gente conversou, eu identifiquei que ela trabalhou na construtora, saiu e montou o escritório dela. Ela saiu com várias cartas na mão. Tipo assim, ela saiu muito na frente de uma galera. Porque a pessoa sai da faculdade, ela não teve nenhuma experiência prévia. E aí ela sai com conceito. Ela sai com a teoria e ela vai aprender na prática. Mas quem já tem a prática, quem já tem essa oportunidade de ser CLT antes, aproveite. E uma coisa que eu aprendi é que o CLT ele paga a gente para aprender aquilo que a gente precisa aprender.
Então, assim, você tá ganhando pra aprender. Porque ninguém numa empresa já sabendo o que tem que fazer. Você entra como estagiário, você entra como uma pessoa, um trainee. Então, você tá recebendo pra aprender só. E aí tem pessoas que não levam por esse lado. Elas levam só como um salário. Não, dia 30 eu tenho que receber ali, porque eu tenho que pagar a conta aqui, que eu tenho que comprar um negócio ali, outro negócio aqui. Pô, mas é uma escola que você tá recebendo pra estar lá. Então usa isso de benefício. Pô, o que eu posso aprender aqui? O que eu posso aprender com o pessoal da RH? O que eu posso aprender com o pessoal da contabilidade? O que eu posso aprender com o pessoal do comercial? E usar isso como uma escola mesmo. Porque eu entendo que não tem posição que a gente esteja que a gente não pode ensinar alguém e também não possa ser ensinado. Sim. Então, as pessoas, elas não olham por esse lado, sabe? Elas vêm trabalhar, às vezes... Eu vim de trem hoje, que eu gosto de, às vezes, voltar às origens. Deixar a Ferrari em casa e tal. Eu deixei o carro em casa e vim e é maior diz hoje. Aí eu falei, pô, chega lá às 7 horas da manhã, acho que é melhor de trem. Eu moro do lado da estação de trem, mas o trem é lotado. Aí eu vindo de trem, eu falei, meu, quantos dias eu já não estive aqui dentro sem uma projeção, assim, tipo assim, quando isso vai acabar? Eu não tenho mais bilhete único, hoje eu ando só de carro, mas tipo assim... Foi uma construção de anos isso. E as pessoas, elas não têm essa paciência. E não têm essa, vamos dizer assim, essa sabedoria adquirida de ir pro trabalho e aprender com o trabalho. Ó, o segundo vídeo, eu tava pensando que se foi o segundo ou terceiro, mas acho que foi o segundo vídeo que eu postei nas redes sociais, lá em 2020, né? Quando começou lá o lockdown, a pandemia, eu fiz o primeiro... Aí eu falei, agora já era, né? Eu tava relutando pra entrar na internet, pra me posicionar nas redes sociais, não queria muito e tal. Como foi o seu primeiro vídeo? Porque o primeiro que eu gravei, eu saí tremendo assim, ó. E eu não tinha postado ainda, eu só gravei. Tá aqui salvo no meu celular. Você não postou? Não, eu postei depois, mas postou. tipo, eu gravei, só gravei. E aí eu saí tremendo do vídeo. Como foi o seu? Ó, o meu foi assim, não saí tremendo, enfim, mas eu postei e pensei em apagar, depois que eu postei. Na verdade, eu já tinha muito tempo pensando em me posicionar nas redes sociais, mas tinha vários bloqueios, né? Lembro uma vez que eu tentei, falei, vou tentar então gravar stories. E aí eu peguei 5, vou fazer dica de livro. 5, mano... Não consegui postar, não consegui fazer, achei uma porcaria, enfim. Mas quando deu o lockdown, aí vem aquele negócio, né? Você não sabe quão forte você é até o dia que você não tem outra escolha a não ser forte. Não tinha outra escolha. Eu ia ficar em casa, eu tava com 1 ano de abertura de escritório, a possibilidade de perdas de negócios era iminente, a gente não sabia nada como que ia ficar. Falei, olha, eu vou precisar ir para as redes sociais para buscar alguma coisa. Eu queria montar cursos e palestras presenciais, tinha feito isso no ano anterior, começado, e aí eu fui, e aí eu tive uma ideia, juntei, sempre eu procuro fazer com amigos, juntei mais com 3 amigos, falei, vamos criar um projeto, não precisamos fazer sozinho. E criamos o projeto Novos Construtores, essa era a ideia. Vídeos de 1 minuto, para dicas, para quem está iniciando nessa área, de recém-formados estudantes para chegar na construção. Foi dia 25 de março. Normalmente, todo 25 de março eu posto o vídeo novamente. E eu gravei o primeiro. Então, qual que era a minha ideia? Escrever o roteiro. Gastei muito tempo escrevendo o roteiro. Testei muito, porque eu queria que ficasse só 1 minuto. Para encaixar em 1 minuto. Aí eu arrumei lá a bagunça em casa, né? Um cantinho. E gravei várias vezes pra até dar certo, porque eu não sabia editar vídeo, então não dava pra ficar cortando. Eu tinha que falar do começo ao fim, o vídeo inteiro. E foi incrível, assim. Gostei de gravar. Ficou bem mecânico, né? Porque foi um texto... Era pra eu ler, mas eu escrevi tanto que eu acabei decorando. Então foi um texto decorado. E aí eu gravei. Assim que eu gravei, eu falei, pô, eu fiz merda. Eu vou apagar isso aqui, mano. Aí eu falei, não apaga. Quando eu tava no apaga, aí até a arquiteta Rosângela, preciso até chamar ela aqui para um podcast, ela que me deu esse suporte. Porque é uma arquiteta que eu tinha trabalhado com ela pessoalmente, né, na vida real, ela fez um projeto e nós fizemos uma obra de reforma lá de um bicicletário, e ela estava muito bem posicionada na internet já, e ela me mandou um inbox. Adorei seu vídeo, vamos fazer uma live? Legal. E aí foi a primeira live da minha vida. Hoje eu acho que não, perdi a conta. Acho que foi mais, eu tentei contar que foi mais de 500. Enfim, foi a primeira da vida. Essa mensagem dela fez a diferença pra mim. Porque se uma pessoa gostou, está me convidando para um passo maior, então não preciso apagar o vídeo. Ponto. Não apaguei, deixei.
Entendeu? E aí depois a galera começou a comentar e tudo mais. Então fica até uma dica pra vocês. Você gostou de um vídeo de alguém, de um post de alguém, principalmente em quem tá começando? Você sabe quem tá começando. Pô, elogia, mano. Sim. Demonstra um carinho, sabe? Ah, mas você não gostou de tudo? Elogia a parte que você gostou. Elogia a coragem. Já... É sério, porque Quando assim... elogia a coragem... Não, ó, só não escreve isso, ó. Eu elogio a sua coragem. Tô brincando. É muita... Não foi corajoso? Pra mim foi muito corajoso, velho. Porque pra você sair tremendo de uma situação que você tá desconfortável e as críticas vêm dos amigos tão próximos. Mas o mundo já tá cheio de crítico. Exato. Vai ter alguém que vai criticar, que seja você a fortalecer. Seja o cara que fala, meu, parabéns pela sua coragem de começar um projeto. Parabéns de ter a coragem de se expor. Exatamente. Seu conteúdo tá massa. Mas a coragem, ela ainda é maior. Porque assim, meu... Tem muita gente que é a manada. Tipo, a manada é aquela pessoa que não faz nada, que geralmente dá uma curtidinha ali no negócio que só não aparece meio que o nome dela, que depois vira um número aquilo ali. Agora no comentário não, fica teu nome lá. Ah, comenta. Manda o inbox. Pô. Incentiva. E às vezes, a gente tinha que, às vezes, mudar o nome crítica. Eu sou favorável a mudar vários nomes. Muda o nome, velho. Crítica, porque, não sei o que seria. Um conselho. Por exemplo, no meu quarto, quinto vídeo, eu comecei a fazer mais técnico depois. Eu comecei no mais básico e falei de patologia, acho que em revestimento, em alvenaria. E aí eu mandei para eu comecei a enviar para alguns amigos o link no WhatsApp. Legal. E um desses, o meu professor, falou, ficou muito bom. Eu só ajustaria o áudio. O áudio não ficou tão legal. Se você melhorar o áudio, vai ficar mais agradável de ouvir. Legal. Aquilo pra mim, aí eu ouvi de novo e falei, pô, faz sentido. Aí eu fui, procurei e comprei o microfone. Então, aquele comentário... Talvez os outros também não gostou do áudio. Só que não me deram essa dica. Sim. E tá tudo certo também. Mas é também aquele... Podia ser chamado de uma crítica? Ele criticou o seu áudio? Eu não vejo dessa maneira. Porque quando é crítica já parece que é algo mais pesado. Mas ele me deu um aconselhamento, ele deu uma direção. Ele, com carinho, falou, meu, bacana. Só melhora o áudio que você vai ver que vai ficar bem mais legal. E aí isso me incentivou a subir de nível. Legal. Aí lá e procurar como melhorar áudio de vídeo. O Google é pra isso. Entendeu? E aí você vai embora, vai lá e compra, né? Não, então, uma coisa que a gente tem que ter maturidade. A gente sempre procurar ouvir conselhos de pessoas que geralmente estão acima da gente. Porque o que tá abaixo, geralmente ele vai criticar você, porque ele não tem coragem de fazer aquilo que você tá fazendo. O que tá acima, ele já pode ter passado por aquele processo que você tá passando. Por isso que é sempre bom a gente ter mentores na vida. O mentor, ele te encurta tempo e te acelera. Porque ele já passou por aquilo que você tá passando. Pra gente, quando você tá passando por um problema novo, não parece que o mundo vai acabar? Dá uma dor de barriga, dá um suador. Você começa a ficar, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Agora, quando você fala com um cara que já passou aquilo que você já passou, já tá tipo 10 fases na sua frente, fala, não, pô, isso aí eu fiz isso, resolvi. Aí você fala, putz, é mesmo. O monstro não é tão grande assim, não. E aí que tá o ponto da nossa maturidade. Porque muitas das vezes a gente quer começar alguma coisa e a gente não tá disposto a sair do nosso ambiente. E a troca de ambiente é muito importante. Por isso que quando eu conheci você, conheci a Depati, eu falei, velho, isso é fantástico. Porque o cara sai da faculdade, a pessoa sai da faculdade, ela sai sem destino. Você sai lá com o seu CREA, pô, sou um engenheiro. Mas como eu vou conseguir rentabilizar isso? Porque eu acredito que na faculdade tem lá aula de empreendedorismo, deve ter alguma coisa... Não tem? Na minha não teve. Eu acho que não teve. É que eu fiz Se nas suas universidades tem aula de empreendedorismo e coisas mais, coloque nos comentários. Sim, coloca aí, pessoal. Porque eu fiz ETEC, fiz 2 cursos de ETEC. Fiz um de eletroeletrônica e um de TI. E nos 2 teve empreendedorismo. Então assim, pô, fantástico, achei legal. Eu achei que na faculdade também tinha. Por quê? Você sai de lá com conhecimento técnico. Mas como você faz conhecimento técnico virar recurso? Porque a graduação, a gente entende que ela precisa se atualizar frente ao mercado. E ela, de certa maneira, ela prepara profissionais para o mercado de trabalho. E não para o empreendedorismo. Entendi. Entendeu? Já sai direto para ser CLT. A base é essa, o sonho é esse, a inspiração é essa, o preparo é esse. Entende? Te prepara para um estágio. É basicamente isso, entende? Fez sentido
em um passado recente, acho que precisa ampliar hoje. E eu não sei se precisa necessariamente, só a universidade precisa fazer isso. Se já não precisa estimular a outros cursos, a coisas além, coisas extracurriculares. Porque também a universidade são 5 anos. Se você ocupar tempo com diversos outros temas, você não vai preparar tecnicamente. Sim. Será que a graduação, a faculdade precisa te preparar para a vida toda? Ou é uma faculdade para te preparar tecnicamente para a engenharia civil? Sim. E aí sim, mas aí ter estímulos e ter matérias não obrigatórias, aí sim, aí cada um vai buscando. Se você também, até porque se você já tem um sonho de ser CLT e tudo certo, você não vai talvez optar por aquela disciplina, enfim, talvez precisa ser um pouco mais ágil, né? Agora, tem um outro parâmetro também, queria que você conversasse, que é o romantismo. Romantizaram também o empreendedorismo e a parte empresarial. Em qual sentido? Não sei se vocês balançam a cabeça, se sim, se não, dentro do que eu tô falando. Fica parecendo que só tem sucesso quem é empreendedor. Quem montar seu CNPJ, que se você é jovem, não tem o sonho de ser um empreendedor, de desbravar, de ter uma empresa, de ter o seu logo na parede, parece que você é acomodado, parece que você não vai ter sucesso, parece que você é limitado, você não vai ser feliz, você não vai ganhar dinheiro, você não vai viajar, você não vai curtir a vida, você não vai... Não vejo assim. Eu acho que cada um tem uma jornada, cada um tem um caminho. Você pode sim aprender tudo que nós estamos falando e aplicar dentro de uma empresa que já existe. Sim. Eu tenho muito claro para mim, mente empreendedora. Numa boa, sabe por que eu tenho as minhas empresas? Muito chique falar isso. Porque não me aceitaram nas empresas que já existiam. Sim, geralmente é assim. Até entendo que eu acho que é algo do Senhor, eu acho que é um propósito de Deus, uma pegada diferente, eu aceito isso, tá tudo certo. Sim. Mas o jeito que eu implanto o meu escritório, eu tentei em outras empresas. E aí, às vezes, você fica deslocado, às vezes não é aceito. O que eu tentei fazer com a Depati, eu tentei criar em outros locais onde eu já estava. Estimular de uma outra forma. Só que aí, se já existisse uma Depati no momento que eu pensei nisso, eu não montaria outra. Eu estaria ali e curtiria muito. Quando eu fui demitido, eu tentei por uns 4, 5 meses entrar em um escritório. Trabalhar como um funcionário, seja lá qual forma de registro. E não tinha problema nenhum. 0. E tentei por muito tempo. Entendo que o Senhor queria que nós estivéssemos aqui, então por isso que Ele talvez tenha fechado portas e tenha me conduzido, né, no meu coração, para que a gente tenha criado algo. Mas se ali não fosse FSL, fosse EO de Evandro Oliveira, eu vestiria a camisa e estaria tudo certo. Eu não preciso montar uma associação de síndicos. Eu ponho a camisa da Brasconde, sou a Brasconde top, irmão. E é mais fácil, né? A gente ir com alguém que já tá rolando no projeto, sem só dar gás. E dá pra ser empreendedor, dá pra ser feliz, dá pra construir sua história, e eu estimulo a galera que tá comigo dessa maneira. Vocês podem ficar aqui a vida inteira e ser empreendedores a vida inteira. Podem construir a sua história aqui dentro. Então, o que você entende disso ou você discorda? Também parece que só tem sucesso quem é desbravador, e aí a gente vai ter, ao invés de 200 milhões de CPF, 200 milhões de CNPJ, entendeu? Não sei se isso é também o caminho, enfim, cada um tem sua jornada. Eu acho que são ângulos diferentes e cada criação ela transforma uma coisa. Porque assim, tem gente que... Igual, eu ouvi meu pai concursado no Correio, minha mãe empregada doméstica. E eu vim de uma família que sempre pregou segurança. Só comecei a trabalhar com 14 anos de idade. E aí quando eu olhei para a empresa como organização, eu sempre trabalhei em empresas pequenas, então eu tinha acesso ao dono. Eu sempre olhava o dono e falava, o dono tem o que o cara que é funcionário não tem. É uma conta básica. Dinheiro. Não, tô brincando. É a conta básica. Nem sempre, tem dono que também... Não, tem dono que às vezes ganha menos do que o funcionário. Já tá quebrado, enfim, é uma vida dura. Tem dependendo da área de atuação, igual tem comércios, lanchonete, o cara, às vezes o cozinheiro ganha mais que o dono. Que o cara não sabe fazer gestão e tal. Mas geralmente na massa não é assim que funciona. E aí eu não fui do mundo corporativo. Então, tipo assim, tem gente no mundo corporativo que tem sucesso. Só que a gente tem que definir o que é sucesso para cada um. O que é sucesso para você? Para mim, sucesso é ter paz.
Como que eu vou conseguir ter paz? Saber que eu tenho tudo que minha família precisa, sabendo que eu posso ajudar o próximo quando eu quero, não só quando eu posso, que são duas coisas diferentes. E poder ser multiplicador. Para isso eu vou ter que ter quantos milhões na conta? Não sei. De repente 1 funcione. De repente 10 funcione. Não sei, mas hoje eu já tenho paz. E eu não tenho 1 ainda. Olha que legal. Então, tipo assim, quando você ultrapassa ali a linha da barreira de você viver pelo dinheiro, você começa a desfrutar da vida. Hoje eu vim pra cá de trem e foi a primeira vez que eu andei observando. Sem ser aquela coisa que você entra ali junto com todo mundo e vai. Eu esperei passar 4 trens, que eu falei, a hora que eu quiser eu vou. Eu tô lendo, tô entretido aqui na minha leitura, saí cedo de casa. E vim na paz. Aí vim andando, atravessei lá da luz do trem pro metrô, olhando as estruturas, comecei a ser um viciador patológico, agora também eu começo a olhar pras coisas. Mas por quê? De aproveitar o momento. Eu tava no trem e lembrei do meu primo, porque a gente pegava trem juntos. Hoje ele também não pega mais trem. E ele é CLT. Eu segui um caminho, ele seguiu outro. Nós dois temos sucesso. Cada um na sua área de atuação. Ele na dele como CLT e eu na minha como empreendedor. E pra ele tá tudo bem. Eu converso com ele e falei, mano, não quero ter meu escritório. Eu tô bem onde eu tô. Ó, tô de boa, desenvolvo meus projetos lá dentro da empresa. Tenho ali meu reconhecimento. E segue a vida. E olha que legal. A gente tem a mesma idade. A gente é separado 1 mês e 10 dias de diferença. E a gente cresceu junto como irmãos. E assim, a gente seguiu um caminho, cada um seguiu o seu. Ele teve as experiências dele, eu tive as minhas. E cada um tem paz do seu jeito. Então assim, sucesso pra mim é isso. Você definir aquilo que é sucesso pra você. Porque às vezes a pessoa fica só na corrida do rato. Ah, eu quero ter dinheiro. Ah, eu quero ter o escritório XPTO, não sei o que, não sei o que. Pô, mas curte a jornada, velho. É tão prazeroso. É tão gostoso você saber igual. Eu peguei um vídeo que eu gravei em dezembro, que é um vídeo que eu vou passar nas minhas palestras. Você vai estar lá, você vai assistir esse vídeo, você vai lembrar do que eu tô te falando aqui agora. E eu tava debaixo de um alçapão fazendo leitura em hidrômetro. E eu gravei esse vídeo e falei, ó, vocês que estão aí nesse palco aí, esse cara que tá compartilhando conhecimento, ele tava aqui, ó. X data de dezembro, fazendo leitura, porque ele tava começando o negócio dele. Hoje ele tá aí no palco falando com vocês. O que mudou desse cara aqui pra esse cara aí? Nada. É o mesmo cara. Só que isso vem lá de trás. E o pessoal não tem essa paciência de esperar o período da plantação. Quando você citou a questão da dor e do amor, o que eu separo quem vem do CLT e quem começa, tipo, na emergência? Uma coisa que separa é o tempo. E o tempo se resume em dinheiro. Quando você não tem dinheiro, você vende o almoço para comer na janta. Quando você não tem dinheiro, você tem que fazer qualquer tipo de negócio. Quando você tem dinheiro, você tem a possibilidade de aguardar o negócio e você modelar o seu negócio do jeito certo. Então você faz ali seu business plan, você programa, você vê qual que é o seu perfil de cliente ideal. Porque, se a gente olhar aqui para fora, a gente não consegue contar a quantidade de prédios. Só quantos são para nós? Hoje eu tô com 45 prédios na carteira. Só que assim, eu não saio fazendo qualquer tipo de negócio. Sempre, quando eu vou fazer uma venda, sabe qual que é a ligação que eu faço com meus clientes? Eu falo, ó, vamos fazer um alinhamento de expectativa. Tanto meu pra você, quanto de você pra mim. Por quê? Não adianta nada eu começar sem um alinhamento de expectativa. De repente você vai me cobrar uma coisa que eu não vou conseguir te entregar. E como eu já passei da fase do dinheiro, eu posso me dar o prazer de fazer isso. Agora, quando eu tava lá no começo, quando eu tinha só um condomínio, eu tive que fechar 10, muito abaixo do mercado, pra mim ter volume de dinheiro. Aí é um outro negócio, aí você começa a fazer sacrifício, você começa a cortar ali, cortar aqui, mas faz parte do processo de amadurecimento. E as pessoas elas já querem começar, igual olhando pra você e falando, você é o Felipe daqui 2 meses. Quer mesmo? Careca, pressão alta, o olho treme. Mas quanto tempo o Felipe demorou pra ser o Felipe de hoje? E as pessoas não colocam isso na balança. E aí, igual, você ser um CLT, 30 dias seu salário tá na conta. É fantástico. Você quer crescer mais? Faça mais daquilo que você é solicitado que você vai crescer. É natural. Só que igual eu tava aconselhando meu irmão esses dias. Ele trabalha numa startup e ele tava fazendo mais do que a função dele. Ele já tava fazendo as funções da supervisora dele. Ele falou, eu não sou reconhecido, eu tô fazendo o papel da minha supervisora, ela só faz a apresentação em PowerPoint que sou eu que faço. Não é nem ela que faz. Ela faz o que eu mando pra ela.
Eu falei, ó, antes de você receber pela função, você tem que executar a tarefa da função. Para você se mostrar... Seja para ser. Na qualidade daquela função. Então antes a gente tem que mostrar que a gente pode. Para depois a gente receber o que pode. E as pessoas não conseguem entender esse processo da jornada. E elas querem começar atravessado. Tipo, pô, já quero começar de sucesso. Igual que você estava comentando de empreendedorismo ser a flor de rosa, ser isso, aquilo, outro. Gente, não é. Empreender dá pressão alta, dá olho trêmulo, cai cabelo. Por isso que eu tô cuidando do meu. O meu tá cuidadinho aqui, não tô com a trança, pra não ficar igual Tirou a trança pro cabelo respirar. Tem que tirar com medo de o cabelo dele ficar igual o meu. Tá certo, entendi. Então, assim, a gente tem que aceitar os processos. E as pessoas não aceitam. E empreender é difícil. Eu comparo o empreendedorismo com a dor do parto. Para quem é mulher, né? Porque, assim, quando eu fui ter filho, meu filho nasceu no quarto, na espera. E a minha mulher gritava de dor, cara, que eu suei todinho. Minha calça tava molhada. Eu suei, porque você fica no desespero. E é uma dor tão grande que você não sabe quando vai acabar. A gente que realmente não passa pela dor, a gente não sabe como que é a intensidade da dor. A gente fica gripado, mano. Que quando a mulher fica grávida, ela tem mais ou menos a noção do que o homem sofre quando tá gripado. Então, assim, você imagina você tá com uma dor daquela e você não sabe quando vai acabar. É empreender é isso no começo, não foi assim pra você? E aí vem uma outra parada, e tá muito boa essa conversa, tá indo pra um caminho muito legal, que as redes sociais, elas têm a tendência de romantizar muitas coisas. Muito. Tem a tendência, né? E aí essa parada do sucesso enfim, o senso comum parece que o sucesso são os resultados, né? Então a galera mostra resultado e às vezes até exagera nos números de resultado para poder, enfim, ter o marketing ali, né? Para chamar atenção e tudo mais. E pode, às vezes, bloquear algumas coisas, dificultar. E você trouxe o empreendedor raiz, talvez nesse caminho, pelo seguinte, quando a gente passa... Você já surfou? Não, ainda não. Eu tenho uma vontade de aprender a surfar. Eu já tentei. Enfim, já algumas vezes, enfim. Mas se você for pegar sobre surf, você tem que passar a arrebentação. Você já viu esse termo? Sim. Então, você tem que passar pelas ondas para depois você ir para o mar mais ali calma e ir lá ali que vem as ondas e tudo mais. Esse processo de passar pela arrebentação é esforço, dedicação. Não é fácil você passar ali por aquelas ondas mais pesadas. Em uma questão assim, um avião, né, decolando, ele tá parado na inércia. E a parte da decolagem é potência total, tensão total, restrição total. Ou seja, você não se movimenta, você trava o cinto, você não pode usar o celular, você não pode deixar as coisas na mão, tem que estar tudo guardado. Tensão total, pressão total, força total, esforço total. Até que o avião começa a sair. Quando chega lá na altitude certa, aquele e aí você pode já viver uma vida mais adequada. Sim. Mais tranquila ali, porque você já está vivendo. Ainda tem que ter toda a atenção, o esforço, mas aí o piloto já sai, já fica um só lá, já toma um café e tudo mais. E às vezes a galera só vai mostrar o empreendedorismo a parte lá do cruzeiro. Sim. Então o empreendedor acordando cedo, indo para natação, voltando, lendo 4 livros, tomando um café da manhãzão da hora que ele fez na casa dele. Sim. E aí às 11 da manhã, minha rotina, das 11 a meio-dia eu faço uma reunião de branding, da 1 às 2 eu faço um call com a minha equipe de não sei o que lá, mas tenho tempo para ler, tenho tempo para dormir, tenho tempo para respirar e tudo mais. E aí o empreendedor fala, pô, legal, vou empreender. Sim. A primeira coisa que ele faz? Já faz matrícula na academia. Já seguiu o modelo, né? Já compra o tênis. Se ele replicar esse modelo, é bem provável que ele não vai conseguir. Não. Porque aquele empreendedor, ele não mostra, muitas vezes, como é que foi o começo. O começo é esforço e suor e restrição. Restrição de grana, restrição do que você vai comer, restrição de saúde. Sim. Às vezes você não consegue cuidar, restrição de sono, restrição de uma porção de coisa. Da família. Pra pasta família, entendeu? Você tá disposto a pagar o preço? É alto.
Porque depois que você conseguiu as primeiras vendas, depois que você conseguiu o seu primeiro valor maior, depois você ainda tem que ter, aí sim você tem que ter, não dá mais para você se esforçar como no começo. Aí sim você tem que ser mais gestor. Sim. Por quê? Se o avião estiver subindo, aquele esforço também é um erro. E o empreendedor acha que é só com alto esforço que ele vai conseguir crescer. O que ele continua? Se esforçando, se esforçando, se esforçando. Se o avião continuar fazendo esse esforço, ele vai chegar numa altitude com o bico muito alto, o que vai acontecer? Ele vai cair. E assim a gente também é. Sim. Então tem basicamente essas duas fases, do esforço às vezes surreal, sobre-humano, desleal, desumano, desigual, que é o esforço de um parto, que é o esforço de passar uma arrebentação, que é o esforço de uma decolagem, mas também tem que entender que depois tem a fase que você vai precisar rever os seus conceitos e entrar numa normalidade. Sim. Mas será que nós estamos dispostos a pagar esse preço desse início? E como se preparar por esse início? E aí, se você me perguntasse para mim o que é sucesso, tem várias definições, né? A gente pode pegar aqui em várias coisas da vida. Mas uma coisa que eu aprendi quando eu construí o Edifix e tudo mais, é curtir o processo. Se a gente está conseguindo curtir o processo hoje, vivendo, já estou vivendo, já estou fazendo. Não estou aguardando esse podcast ser postado para eu ser feliz. Eu já estou feliz fazendo-o. Já está acontecendo. Se a gente já está feliz nisso, talvez a gente já tenha conseguido atingir o sucesso. Se teu amigo lá não está feliz, não curte o processo fazendo o PowerPoint, se ele não consegue curtir o processo vendo alguém apresentar o PowerPoint dele, se talvez sucesso para ele só vai ser se alguém o reconhecer financeiramente ou publicamente para isso, é provável que ele não esteja conseguindo curtir o processo de fazer a apresentação e de ver fazendo. E aí ele vai ficar... Só que quando vier o reconhecimento, o que vai acontecer? Acabou. Sim. Vai ter que ter uma outra coisa agora. Vai ter que ter um novo reconhecimento. E aí as pessoas, a gente fica... Tem muita galera que já tem sucesso pra caramba, mas nunca tá feliz, mano. Nunca tá contente, nunca tá realizado. Sempre tem algo a mais. Se você tem 10 mil seguidores, você quer ter mais. Se você tem um view no podcast, você quer ter mais. Cara, eu sou feliz. Se um dia o podcast, sei lá, ter o dobro de visualização, eu vou ficar tão feliz quanto quando teve 10 visualizações. Sabe? Eu acho que a gente precisa aprender mais a curtir o processo. Sim. A viver o hoje, tá ligado? Então, mano, é isso que a gente faz, né, Gabriel? A gente, tá felizão desde o primeiro que a gente fez. Curtindo aqui, ó. Pra mim, o podcast é isso aqui. Se não fosse pro ar, tava ótimo. Já tá feito, irmão. Sim. Sacou? Enfim, é mais ou menos nessa linha que a gente tem que trabalhar e pensar, né? E eu não falei o tema do meu segundo vídeo, né? Que eu falei lá. Foi. É verdade. Que eu falei muito sobre isso, ó. A diferença de emprego e carreira. Eu vou pegar esse vídeo e vou postar de novo. Não tá muito bom, o áudio também não tá bom. Mas é legal relembrar, né? Sim. Emprego e carreira. Emprego é a atividade remunerada que nós temos naquele momento. E carreira é a construção da nossa jornada ao longo do tempo. Ou seja, se nós pensarmos em carreira, é muito provável que nós precisaremos de certos empregos pensando na carreira. Sim. E se a gente está olhando para a carreira, nós vamos aguentar o que tiver que aguentar naquele momento, naquele emprego. Aí que você trouxe. Se eu quero ter uma empresa de projetos, sei lá, com 10, 15 projetistas, vai fazer parte da minha carreira ser funcionário de uma empresa de projetos. Porque não tem nenhum lugar que ensina como ter uma empresa de projetos. E o melhor lugar é em uma empresa de projetos. E se você for poder escolher entre uma empresa de projetos sem sucesso, que te pague mais, para que você possa transformar aquela empresa, ou uma empresa de projetos já reconhecida e com resultados bons, mas que você vai receber menos, se você tiver condições dentro da tua da realidade lá de vida, escolha por essa. Porque você não está fazendo uma escolha de emprego, você está fazendo uma escolha de carreira. Sim. Porque você vai entrar numa empresa, vai ficar ali por 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai estabelecer ali algumas metas e vai entregar o teu melhor
testar as suas habilidades e aprender, e aí você vai aproveitar para aprender amplamente. Como que os gestores decidem, como que eles emitem nota, como que eles fazem o processo de venda, como eles captam o cliente, para você construir a tua empresa lá na frente. E às vezes, eu vejo li alguns livros, já vi algumas coisas, legal. Quem sabe então, se você tiver ainda uma boa capacidade de conseguir passar por alguns caminhos, você ir procurar empregos fora até da tua área. Emprego de vendedor. Vou ser vendedor de carro. Por quê? Porque eu quero ter essa capacidade de venda. Sim. Então, quando a gente começa a olhar, e isso que eu fiz quando eu pensei nessas coisas, e que eu estou construindo hoje, foi olhar minha carreira. Que carreira eu quero ter? Legal. Então, eu queria uma carreira de consultor, de professor. É essa carreira que eu quero ter, ao longo do tempo. Tá? E depois, né, de líder de uma comunidade, enfim, que está nessa linha de consultor, de professor. Os eventos é para reunir consultoria e ensino. E aí teve que passar por tempos. A primeira decisão que eu tomei, eu fui contratado para ser tutor de uma universidade. Legal. Online. Não era professor, era tutor. Qual que é a diferença? Porque você tem assim, uma faculdade de engenharia online, você tem as aulas são gravadas ou ao vivo online. Então tem um professor dá aula e o Brasil inteiro assiste. Caramba, entendeu? Entendi. Então você tem assim 200 polos que estão ali naquela disciplina de fundações. Um professor vai dar aula ao vivo lá na universidade, gravando, e dá aula ao vivo de fundações. E todos os polos, 200 polos, estão ou dentro das universidades assistindo na televisão, Nossa. ou nas suas casas assistindo online. E cada polo desse vai ter um tutor, que vai assistir junto à aula, vai dar suporte para os alunos. Se os alunos tiverem dúvida, ele vai fazer a pergunta num chat que esse professor lá vai receber essa pergunta, ele pode responder essa pergunta, responde para todos. E depois que acaba a aula, o tutor continua com os alunos, tirando dúvidas sobre a aula e fazendo atividades. Caramba. Entendeu? Entendi. Porém, se eu tivesse ali umas 3 noites, turmas aí para ter umas 3 noites, não vou lembrar, mas talvez o salário seria mensal uns R$ 1.000, R$ 1.500. Financeiramente, Não é. entendeu? Sim, não corresponde. Não corresponde. Sim. Eu não precisava de um emprego de R$ 1.500 para tomar 3 noites minhas. Sim. Com o maior carinho do mundo, mas naquele momento eu me dedicasse essas 3 noites a ministrar cursos, eu mesmo montava um curso, já estava com a DEPAT estabelecida e tudo mais. Ou montar uma mentoria, ou sei lá, reunir qualquer coisa, Sim. Certamente faria mais. Faria mais. Sim. Porém, pensando na carreira, eu precisava daquele emprego. Ele era importante para mim. Sim. Ele era fundamental para eu avaliar como que era o ensino, entregar, ter contato com o aluno, ter isso na minha jornada. Trabalhei numa universidade e eu ia lá, fazia os laboratórios, todas as partes práticas, laboratório de civil, de física, de química e tal. Então eu reunia presencialmente e aí reunia aquela turma. Eu tinha algumas turmas e fazia atividade de laboratório. Então eu pude mostrar para eles sobre a parte de fenolftaleína na parte química, concreto, alvenaria. Então foi uma troca de experiências. Eu consegui entregar para aqueles alunos uma certa experiência que eu tinha e receber deles essa troca como professor. E foi minha primeira experiência ali, né, numa sala de aula de universidade como professor. Legal. Quando eu cumpri a minha jornada, eu cheguei para o meu coordenador e falei, muito obrigado, e eu gostaria de não mais participar. Ele falou, olha, você pode ficar mais 6 meses para a gente poder constituir um outro e tudo mais? Eu já não podia mais. Mas eu falei, sim, vou ficar. Porque tem o princípio da honra, né? A gratidão. Do empreendedorismo, tudo mais. Quanto mais precisava, me conseguir. Então, não, tudo bem, você tem 6 meses e a gente vai se adaptando. E aí tive que fazer um esforço a mais para continuar. Porque se a gente define o plano estratégico nosso, a nossa capacidade, a gente precisa ir nesse caminho. Você vê nessa visão também da gente entender que alguns empregos na nossa vida, se a gente vê
como carreira, essa é a visão. Porque eu poderia ali, mas é um emprego, talvez nem vale a pena pra mim, e talvez tal, então eu vou relaxar, vou fazer de qualquer jeito. Agora, se você tem aquele emprego, porque ele vai te levar mais próximo do teu propósito, da tua visão maior, que é carreira, meu amigo, você se torna o melhor daquela função. Você até complica os colegas, né? Porque você sai daquela função e você subiu o nível, né? A régua daquela área, né? Sim, sim. Mas quando você faz isso de maneira planejada, isso é fantástico. Só que muitas das vezes as pessoas elas fazem isso de maneira não planejada. Eu mesmo fiz isso aí de uma maneira não planejada. Então, na época que eu tava na linha da sobrevivência, eu tive que fazer Uber durante 2 anos. E durante esse período, eu fiquei sócio de uma escola de CFTV, alarme e cerca elétrica. E eu trabalhava a noite inteira, de sexta para sábado. Saía de casa às 6 horas da noite, chegava às 6 horas da manhã, já direto na escola. Começava a dar aula das 8 da manhã até às 6 da tarde. E não tinha essa cabeça estratégica, esse pensamento. E fiz isso aí por 6 meses de graça. Porque daí a escola não deu lucro e tal, aí acabei não fazendo mais. E já estava com esse projeto do condomínio, com outro sócio, trabalhando durante a semana. Por isso que no começo é muito suor e lágrima. Não tem como se fazer outra coisa. E uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que empilhar coisas que a gente precisa. Então, exemplo, questão da corrida lá. Se for correr 5 km, você tem que empilhar treinos para você conseguir correr. Quanto mais você empilha, mais rápido você chega no seu resultado. Por exemplo, você tem uma semana só para correr 5 km no sábado. Pô, você vai ter que treinar mais vezes durante a semana. Uma vez só não vai dar conta. E as pessoas, às vezes, elas fazem isso e elas não se dão conta de que tudo aquilo que ela passou de experiência, ela pode tirar um proveito bom daquilo e somar no agora. Porque poucas pessoas empreendem por amor. Muitas são pela dor, para pagar a conta. Sim. E aí a pessoa já tem experiências antigas, só que ela leva como ela fez sempre tudo muito olhando pelo lado do dinheiro só, ela não conseguiu ter esse olhar de aprendizado. Igual eu dando aula lá, eu dava aula para turmas de 5, 6 pessoas o dia inteiro. Pô, é complicado. E eu tive uma aula antes, então eu tive aula na sexta e dei aula no sábado. O que eu aprendi com isso? Que eu sou sinestésico. Então se você me ensinar uma coisa aqui agora, eu consigo ensinar lá à noite. É a facilidade que eu tenho. Mas se eu não tivesse entendido isso, se eu não tivesse feito isso, não tivesse praticado isso, eu não ia saber. Só que quando você pratica isso, quando você não tem outra alternativa. É lógico. Entendeu? Porque se eu tivesse uma desculpa lá, chama outro professor, chama outro fulano, ciclano. Não, pô. Ou você faz ou você faz. Então, não tem muita escolha. E é aí que a gente se descobre de verdade. Por isso que quando você começa a empreender pela dor, você tem que pegar todo o aprendizado que você teve antes daquilo e puxar as coisas boas e somar isso. E o que eu aprendi com o Joel J, ele fala que a gente tem que fortalecer nossos pontos fortes. Não é você o Joel J? Não. Poxa vida, foi pra convidar o Joel J, veio aqui, e aí eu tô pensando que eu tô conversando com o Joel J desde o começo, gente. Ainda não. Mas ele fala isso, é muito verdade. A gente tem que fortalecer nossos pontos fortes e a gente contrata pessoas para suprir a necessidade dos nossos pontos fracos. Porque não adianta nada a gente querer ficar forte numa coisa que a gente sabe que a gente não tem uma aptidão natural para aquilo. Né? E as pessoas elas querem ser melhor de tudo. Pô, não dá pra gente ser melhor de tudo. Não, velho. Foca no que você é bom. Isso, foca no que você é bom e vai. Pô, não sou bom em vender, eu sou bom com números. Chama alguém que vende. Pô, sou bom em vender e sou ruim com números. Mas isso vai vindo com o passar do tempo, né? Porque no começo, você já viu a expressão que não pode ser pato? Sim. Por Mas quê? não tem como não ser pato no começo. Você vai contratar com que dinheiro? Sim, não seja pato, porque pato corre, nada e voa. Corre mal, nada mal e voa mal. Será? Ele corre, irmão. Se chega alguma coisa, feio ou bom, ele foge. Foge. E se tá na água, ele morre afogado? Não. Nada feio. Mas nada. E se precisar de uma hora ou outra e dar aquela voada? Um voo lindo de águia? Não. Mas voa. Sim. Não é assim que a gente é no começo? Não tem o que fazer. No começo, não adianta você já se constituir e já contratar 4, 5 pessoas e já começar a fazer o que é. Meu amigo, é tudo. A questão é, está disposto a pagar o preço. Cara, eu adoro atividade física. Tá? Eu era
De infância, para mim, naturalmente eu seria algum esportista, né, ou atuante na área de esportes. Mas a gente vindo, né, de uma situação um pouquinho mais complexa financeiramente, as famílias tinham a ideia de nos colocar em profissões mais tradicionais, quando possível, que tinha maior segurança, né? Então não era uma carreira que dava, a gente não tem a chance de testar. Eu com 13 anos, até os 13 anos, eu tentei jogar futebol, péssimo. O que eu falei? Desisti, sério mesmo. Desisti. Minha mãe e meu pai, né, me orientou a procurar outros esportes. Parar com futebol. Né, fui recomendado fortemente, né, eu tentei, na vila, mano, bola. Na escola, futebol, quem era do time de futebol era o popstar, popular, né, sei lá. Tentei fazer algumas vezes, passar no time da escola, não passei. Um dia eu cheguei em casa chorando e tal, não sei o quê. Minha mãe e meu pai deixou eu chorar, tudo certo, né? E não falaram, não, tenta de novo. Professor que não te viu direito. Você é muito bom, meu filho. Assim, jogar a real. Não, assim, olha, se você não passou, talvez você não seja adequado para o que você está querendo. Já pensou em outras possibilidades? Bom, te abriu... Entendeu? Sim. Aí lá na própria escola, olha como que é, né? Às vezes uma dica de um pai, de um mentor, de um mestre, não resolve o problema, mas te deixa aberto para a solução do problema. Essa fala dos meus pais, eles não deram dica a princípio, só falaram isso. Passou alguns dias, um amigo meu da 6ª série, tá? 5ª, 6ª série, falou, vamos pro time de handball da escola? Mas você é louco, handball, mano. Pá, aquelas coisas de criança, né? Só que ele falou, não, eu vou. Outro, não, eu também vou. Nós vamos lá, vamos zoar, mano. E os moleques eram bons de bola. Esses dois eram os melhores de futebol. Mano, fera, a gente adorava eles. Os caras, tá da hora. Eu gostava muito dele. E ele falou, não, ele era bom em tudo, esporte. É o Marquinhos. Pô, bom em tudo, mano. Jogava bola, jogava bem. Ia pro gol, jogava bem. A palhinha jogava bem. Pro handball, jogava bem. Cara, da hora. Adoro pessoa assim. E falou, vamos pro handball. E virou uma zoeira. E aí olhamos pro outro, os moleque fundão, bagunceiro e tal. Falou, vamos. E nós fomos pro handball. Meu amigo, nós montamos um esquadrão no handball. A gente ia pros campeonatos, fazia 25-2. Nossa! Poxa, me encontrei no handball. E joguei bastante na escola. Então fui do time da escola. Por muitos anos, campeão de um monte de coisa, o time de handball. E como esporte extra, escola, minha mãe foi me testando e eu entrei na natação. E na natação me desenvolvi. Agora eu entendi porque você nada bem. Exatamente. Com 13 anos, eu fui convidado para ir até pro Corinthians e tentar buscar um time de treino. E aí, galgar aí, né, o professor Bira, que me treinou, o Paulo que me ensinou a nadar, e o Bira que me ensinou a treinar, e era o time da competição da academia, só que ele também treinava o Corinthians, e tinha uma oportunidade para ir lá e talvez ser federado, que falava na época, seguir carreira. E aí meus pais deram uma bloqueada, falaram assim, calma, segura a emoção, vamos procurar aí uma profissão, enfim, mais segura, e eu entendo. Talvez, sim. Talvez eu poderia ser um super nadador. Podia ser o Jorge J. Careca. Podia ser o Jorge J. Careca, ou não. Sim, enfim, ou não. Né? Ou podia me frustrar, enfim, tudo mais. E aí segui, mas a natação sempre ficou uma paixão no meu coração. Então, pra mim, a vida precisa ter o esporte. Só que, entre idas e vindas, eu não consegui fazer. Sim. A escolha sempre tinha que pagar um preço, e o preço era esse. Ou seja, eu montei o escritório em 2019. Fez 5 anos de escritório. Só agora que eu consegui decidir e fazer o seguinte: prioridade é a atividade física. Mas 5 anos. De alguém que não é forçado a fazer esporte. Se deixar, faria o dia inteiro. Eu sou assim faria também. Esporte, voltava, dava uma cochilada, ia de novo no outro, aí voltava, e depois ia de novo, então tá tudo certo. Né? E trabalhava uma horinha, fazia esporte o dia inteiro, e no final do dia trabalharia uma horinha. Mas são 5 anos cortando na carne e pagando o preço. Será que a galera tá disposta? Só que sem reclamar, porque a gente tava curtindo o processo. Sim, Louco, sim, né? sim. E uma coisa que eu faço... Por que eu faço tudo com amor? Porque eu não sei quando vai ser a última vez que eu vou fazer aquilo. Caramba, mano. Pesou o clima. É sério, porque agora eu tirar a leitura. Eu fui tirar a leitura nesse condomínio que são 27 torres. Foi o último dia que eu fui. Eu já tô com um funcionário fazendo essa atividade. Daqui pro meio do ano vão ser 2 funcionários nessa atividade.
depois pro final do ano já vão ser 3 funcionários nessa atividade. Qual que é a chance de eu ter que fazer para cobrir 3? Nenhuma. E eu comecei na profissão fazendo leitura. Me conta. Já acabou o horário do podcast ou vou emendar um parte 2? Porque ficou muito bom o papo. Era pra ser só uma introdução. E foi bom, ficou bom, né? Foi legal. E aí me deu gancho aí pra eu falar algumas coisas que estavam no meu coração. Aqui é assim. Você empreende fortemente em condomínios. Sim. Não é? Números. Hoje, você está em quantos condomínios? A gente tá com 40, dá 4.600 e um pouco de unidade. 40 condomínios. Você aí que trabalha em condomínio, você tem quantos? E isso que porque... Tá com 40. A empresa só tem 3 anos, mas eu comecei a vender faz 6 meses. 7, 8 meses. Foi em julho do ano passado. Mas todo esse processo... O que você vende para condomínio? Como que eu vendo? Não, o que você vende primeiro? Eu faço leitura de água e gás em condomínio. Tá. Então, a parte da gestão, igual a Sabesp vai ler uma unidade, uma casa. Sim. Dentro do condomínio, ela não faz essa leitura. Aí tem que ser uma empresa terceirizada ou homologada por eles, ou uma autogestão que é igual a minha empresa. A gente entra e faz o rateio interno desse consumo. Tanto da água quanto do gás. E como que você chegou nessa ideia de ter uma empresa desse tipo? Eu não cheguei nessa ideia. Essa ideia veio até mim. Entendi. Porque como eu empreendi desde os 17 anos, eu era da área de tacógrafo. Eu mexia com coisa de caminhão, elétrica, rastreamento, essas coisas. Aí eu cheguei e montei uma empresa. O cara hoje eu passo lá e tá de GLA, de Evoque. Só que eu montei a empresa pro cara, todo o know-how, conhecimento, ele só entrou com dinheiro. E aí, como eu tava chateado com o último sócio que eu tive, isso eu tô falando que tinha 17 primeira empresa, a segunda tinha 19. E aí, eu tava chateado, não queria colocar o nome no CNPJ e tal. E o cara não enrolão. Ele me passou pra trás. Que tinha ganhado 10% do negócio, não ganhava nunca. Aí o cara tava faturando 300 mil reais e eu recebendo 1.500 reais picado por mês. Eu já ia trabalhar de branco, igual se eu fosse assim, eu saía assim. E mexia com graxa. Eu não fazia mais nada. Só que pra mim, status nunca foi sinal de sucesso. Ainda mais no começo da vida, a gente quer dinheiro. Pô, você começa querendo dinheiro. E aí eu saí de lá, como eu tava fazendo curso de eletrônica, eu olhava os caras no poste e falei, acho que eu vou virar instalador da NET, mano, deve ser da hora. O cara anda de carro pra cima e pra baixo aí, bota a escada ali, faz um negocinho aqui, pá, não sei o quê. Fui na NET, fiz entrevista, passei, comecei a trabalhar na NET, saí desse emprego que eu te falei, coloquei o cara que me ensinou nessa profissão lá, no meu lugar, antes de eu sair. Fiz o mesmo processo que você fez, a gratidão. Mais que o cara seja um vacilão, cara, a nossa parte a gente tem que fazer. Né? Exato, exatamente. Por isso que eu tenho paz hoje. E aí, saí da NET, fiquei 6 meses lá. Fui, sei lá, 100 vezes pro hospital, com crise de ansiedade. Aí a doutora falou assim pra mim, falou, Evandro, se você não sair desse trabalho, você não dura mais 1 ano, cara. Você vai sair desse corpo. Não dá. Aí, beleza, pedi as contas. Na outra semana, já fiz 4 entrevistas. Aí na outra semana me chamaram pra 3 empregos. Só que eu escolhi o emprego da leitura de água no condomínio por causa da moto. Porque eu sempre quis ter moto e eu não é que eu não posso, mas minha esposa não gosta, então pra ser feliz e ter razão, eu prefiro ser feliz. E aí, escolhi o serviço por causa da moto, que eu falei, não vai poder me proibir de trabalhar, né? Esse podcast também é estratégia de relacionamento. A gente ganha experiência. Entendi. Já sou casado há 10 anos. Que raiva, eu consegui um emprego, mas sou obrigado a andar de moto. E aí, passei nas 3 entrevistas e fui trabalhar por causa da moto. E aí, descobri esse mercado de condomínio. Que até então, você chega pra conversar até com o morador mesmo, ele não sabe que existe esse trabalho dentro do condomínio. E aí, conheci. E aí, nessa época, eu entrei pra ser na área técnica lá. E na primeira semana, eu recebi 3 aumentos. Por isso que eu falo de você ser um empreendedor no seu CPF. Porque assim, quando você faz uma coisa que ninguém te pede, por mais que você não seja reconhecido no momento, alguma hora alguém vai te ver, velho. Claro. É igual eu vou, às vezes, no estabelecimento, vejo o atendente atendendo com a cara de nada, assim. Sabe um versículo que eu tenho de empreendedorismo? A gente tem que trabalhar não para homens, mas para Deus. Sim. Tá ligado? Isso. Sim. Se a gente... Isso, com o maior carinho do mundo, você sabe, eu tenho minha live sobre isso, enfim, eu tento ser o mais respeitoso do mundo. Isso se você ora. Tipo assim, se você acorda de manhã e ora para o seu Deus, se você pede para ele te abençoar, para ele abençoar o seu negócio, para ele abençoar o seu emprego, a sua atividade, se você pede para que ele, quando conhece uma coisa, fala, Senhor, me ajuda. Se você tem essa oração, então a palavra de Deus diz, não trabalhe para homens, trabalhe para mim, diz o Senhor. Sim. Então, quando você começa a trabalhar para o Senhor,
Você é grato a quem? Ao Senhor. Meu Deus. E aí você vai lá e trabalha mais 6 meses, você vai lá e faz algo diferente, você vai lá e mesmo que ninguém está olhando, você faz com excelência. Sim. Porque, você orou por aquilo, você está pedindo bênção, então você vai entregar o seu melhor porque você fez uma oração, tá ligado? Isso faz uma diferença enorme. Sim, e isso sim. é puro empreendedorismo. Porque você não tá focado na regra, você não tá focado no teto, você não tá focado no mínimo, você não tá focado no teu ganho, porque você entende que a apresentação em PowerPoint que você faz, o retorno não virá da sua chefe, não virá do dono da empresa. A colheita virá do próprio Deus. Sim. E quando a gente começa a usar as coisas como exercício, quanto mais PowerPoint você fizer, mais expert você vai ficar naquilo. Claro. Porque as pessoas, às vezes, elas não têm visão de como ela consegue Eu sempre vi como oportunidade. Se me dá um trampo pra eu fazer, meu amigo, é oportunidade pra... Agora aprendi algo a mais. Sim. E como você falou, tá ainda recebendo pra aprender. E aí, nesse serviço, eu recebi esses 3 aumentos. E aí, fiquei só abaixo do supervisor. Só não me deram, o salário próximo do supervisor, porque eu tinha 1 mês de casa. E aí, tinha cara lá que tinha 5 anos de empresa. Mas até aí, beleza. E aí, esse meu supervisor me chamou pra ser sócio dele num negócio que ele tava montando, que era igual ao negócio que a gente trabalhava. Entendi. Aí entra a parte divina de Deus. Aí eu orando, cheguei no pastor da igreja, falei, fui chamado pra ser sócio, assim. Vamos orar. Beleza, oramos. Aí Deus falou que não era pra mim ser sócio desse cara. Na segunda-feira eu cheguei pra ele e falei, Deus falou que não era pra mim ser sócio, não você. Aí lá na empresa minha vida virou um inferno, virou um reboliço. Porque daí ele começou a me queimar, começou a fazer um monte de coisa e tal. Aí subia no RH, explicava, falava, eu aprendi assim, eu faço assim. Eu entrego isso. Aí beleza. Aí o que eu aprendi lá também? Que esse cara enganava os donos, porque os donos não tinham conhecimento técnico daquilo. Então ele falava que dava erro no banco de dados, mas era mentira, ele não tinha mandado o cara lá pra fazer a leitura. E aí eu aprendi isso, aí eu fui fazer TI. Que eu falei, ninguém vai me enrolar. Deu erro no banco de dados, abre aí que eu sei olhar. Aí você foi se especializar em TI dentro da área de atuação de... Não, de TI, porque você aprendeu TI, você aprendeu programação, você aprendeu raciocínio lógico, você aprendeu tudo. Você acabou. É hacker também, então? Não muito, sou um pouquinho só, mas não exerço a profissão, não. Sei olhar. Sei olhar. E aí, o que aconteceu? Aí ele começou a me queimar, aí eu machuquei os 2 joelhos jogando bola. Eu sou também esportista, na várzea, jogando bola. Sou capitão do meu time, pelo menos. Então, e não sou dono da bola. Você não dá bola e a quadra você que banca. Mas aí, voltei dessa lesão, aí ele tava de saída. Aí me chamaram pra ser supervisor. Aí ele passou esse período de 1 mês e ele não saiu. Aí continuou me queimando. Eu falei, já que ele não vai sair, eu saio. Aí saí. Aí o meu condomínio, eu trabalhando 1 dia no mês, eu ganhava o que eu ganhava lá praticamente o mês inteiro trabalhando. Aí eu vendi o meu condomínio. Aí você começou no seu condomínio? No meu condomínio. Fiquei de 2016 até 2020 só no meu condomínio. Entendi. Fazendo de laboratório. De quanto? 2016 até 2020. 4 anos. 4 anos. Em um condomínio. Aí em 2020, foi quando eu fiz uma outra parceria com o cara do Rio. Aí também quis me passar pra trás igual o cara do tacógrafo. Só que eu ranquei os clientes igual arrancar mata do teu rosto? Acho que eu tenho cara de boba, né? Acho que cara nova assim, fala, menino bobinho, deixa eu enganar esse tonto. Geralmente acho que é isso que eles pensam, mas eu já tinha sido enganado. Já tinha passado por essa fase. Aqui não, né, mano? Aí eu falei, aqui não. Aí eu saí de 1 pra 10. Aí fiquei vendendo sofá de casa, assim, sem sair de casa. Aí cheguei até 20 em 2022. Aí foi quando eu saí pra vender. E qual é a dica de ouro pra se vender para um síndico? Primeiro, ouve. Porque o síndico geralmente ele quer um psicólogo. Você quer vender para um síndico uma consultoria? Senta e pergunta o que você pode ajudar ele. Geralmente ele vai falar da mulher, do cachorro, do periquito, do papagaio, do vizinho, da portaria. Só ouve. Aí depois você ouviu, você fala, tá, mas eu tenho isso aqui. Você acha que isso aqui te cabe? Aí você começa a ajustar. Por isso que eu falo sempre em alinhamento de expectativas. Porque pra mim, o preço ele é uma coisa que é insignificante hoje. Porque, eu jogo ali dentro da minha logística, eu consigo reduzir abaixo do mercado. Tá fantástico. Então eu falo, se for por causa de preço, a gente vai fechar. Então vamos entender aqui, alinhar as expectativas, porque preço eu consigo chegar pra você. Eu sei o que você precisa. Porque eu já fui síndico também. E a gente que tá nesse meio, a gente começa a entender como que funcionam os condomínios.
E condomínio é igual, gente. Condomínio, quando tá bem, tá bem. Quando tá ruim, tá ruim. Quando tá bem, que eu falo, é dinheiro. Quando tá ruim, também é dinheiro. Então, assim, chega no condomínio antigo, pô, às vezes o condomínio tá quebrado, passou umas gestões ali que afundou o condomínio. Aí o nosso produto não encaixa. Você vai ficar Por forçando. mais que seja ótimo, bom, perfeito, agradável, se você não entendeu que ali... Não vai. Bota no seu CRM um pouquinho pro lado e vai monitorando. Mas aí o que é legal da gente? Quando a gente tá para servir. Eu tenho diversas soluções hoje que eu posso oferecer para um condomínio. Mesmo que não sendo eu que venda. Igual, pô, o condomínio tá com problema de patologia. Eu mando mensagem para você. Ah, Felipe, o condomínio tá com problema de patologia. O condomínio tá com problema de caixa. Tá com muita inadimplência. Eu ligo pra Cíntia da LLZ, ligo pro Ailton da Garante. Então, assim, é esse ponto da gente servir o outro que faz a gente ter sucesso. E é por isso que você entrou na Brasconde? Qual que foi essa aproximação? O que a Brasconde te ajuda, te favorece, né? Nesse processo? Ela me favorece nessa questão do network. Em contrapartida, eu faço o que eu faço para a Brasconde também. Então, assim, eu sou esse multiplicador. E recebe. Mas sempre, eu nunca procuro ser servido. Eu sempre procuro servir. E sem esperar nada em troca, de verdade. Porque quando a gente faz isso, as coisas elas voltam de uma maneira natural. Sem esperar. E é uma coisa que eu tô vivendo assim que só Deus explica. Porque do nada chega alguém pedindo orçamento tipo, quase todo dia agora. Legal. Pô, é numa plantação? É numa plantação que tá sendo feita há 6 meses. Mas tá só no começo ainda. E a Brasconde, o que eu vi de potencial, que é igual que eu vejo aqui na Depate. A gente tá preocupado em servir o outro. Por mais que você tenha ali um FII que você tem que ter para manter a instituição, não é esse o foco. O Reginaldo tem uma visão super bacana. Entendeu? Que foi algo que eu até coloquei lá para ele quando eu cheguei lá, eu ajudei ele a estruturar o negócio. Ele queria fazer tudo de graça. Não, vamos trazer o síndico de graça, botar o síndico para dentro de graça, não sei o que, não sei o que. Eu falei, Reginaldo, não, calma, isso aqui é um negócio. Associalismo a gente faz quando a gente tem a receita. Não adianta nada chegar para te comprar comida se não tiver dinheiro para comprar comida antes. Assistencialismo a gente tem que fazer assim. Não tirar do nosso bolso, tipo, da receita da empresa para bancar outra coisa. Não, calma. A gente faz um CNPJ para gerar riqueza. Senão não faz sentido. E aí tudo bem. Aí eu entendi que lá a gente tá para multiplicar esse conhecimento pro síndico. Porque o síndico é uma profissão muito solitária. Igual a gente como empresário. Se a gente não se conhecer, qual outro empresário você vai poder conversar? Entendeu? É difícil, o papo é outro. É outra conversa, é outra visão. É porque assim, os interesses mudam. Né? A gente não tá só pelo dinheiro. A gente tá pela causa. E condomínio é uma coisa que tá aí e vai ficar aí, tipo, se não cair um meteoro na Terra, vai ficar pro resto da vida. E vai passar gerações e vai continuar. Então assim, quanto mais a gente começar a capacitar o mercado, melhor vai ser para as próximas gerações. Exatamente. Que é igual a Alice postou esses dias que tá diminuindo o número de síndicos que pede bola. Graças a Deus. É isso. E eu tenho orgulho de falar que na minha carteira ninguém pediu bola. Quem pediu bola eu não fechei. E isso não foi agora. Foi lá quando eu tinha um condomínio só que me pediram bola. De um condomínio que ia pagar mais 3 mil reais por mês. E eu em 2019, 18 para 19, uma das coisas que me fazia não querer montar uma empresa, porque eu já porque eu vendo muito condomínios, eu tinha a convicção de que para ter sucesso com condomínios, e era algo da época que já, enfim, estabelecido, tinha que ter esse processo de bola. E como eu não iria atuar, não faria parte do meu planejamento estratégico essa forma de abordagem, eu previa que seria muito difícil ter sucesso vendendo para condomínios. Mas mesmo assim a gente foi, e a oração sempre era, Senhor, que o Senhor traga os clientes certos. Sim. Né? Que eu sempre verei para isso. E até trago para uma galera que vê na internet os frutos e resultados de alguns profissionais. Sem generalizar. Mas às vezes precisa tomar cuidado, que a gente às vezes fica frustrado com os nossos resultados, olhando o resultado de outros. Porém, a gente não sabe qual foi o processo daqueles resultados. Não julgando se é certo ou errado, sim, mas a pergunta é, você faria aquele processo? Você percorreria aquele caminho? Se sim, se inspire nele e fique trabalhando naquilo. Se não, respeite, mas não adianta. Ele tem 100 condomínios, eu tenho 40. Tá, mas ele tem um processo de bola.
Você tem? Não. Então, não é comparável os números. Sim. Você tem uma outra trajetória, sabe? Cada um faz o que quer. Sim. Tem aqui dizendo que tá certo ou errado, não é da nossa... tá errado, velho. Tá errado. Esse negócio de certo ou errado, não. Tá errado. Tá errado. Cada um... Cara, sabe como eu falo isso? Em síntese, óbvio. Sim. Se pra mim eu não faço, pra mim tá errado. Sim. Entendeu? Mas... só cada um pode julgar a sua vida, a forma como que faz, o que faz, o que não faz, enfim. Então tem algo meio complicado, né? De travar e cravar. Mas, na minha concepção, claro, se eu não tô fazendo, porque seria às vezes até mais fácil em termos de quantidade, né? Sim. Cobracon. Tá chegando, hein? Tá chegando. 24 e 25 de abril, tá aqui, ó. Vai ser top esse Terceiro evento, hein? Congresso Brasileiro de Gestão de Condomínios. E vai ter a terceira Condomais, que é a feira, né? Isso. Faça um convite pro pessoal aí participar. Pessoal, vocês aí que são do mercado condominial, são engenheiros, são arquitetos, são aí profissionais da área que querem ingressar ou já estão nesse mercado, vamos lá com a gente no Cobracon, vai ser muito legal. E uma coisa que eu aprendi nos eventos é que o negócio tá nos eventos. Networking, conhecimento. O dinheiro, ele não tá por aí viajando no universo. Ele tá no bolso. Conta aquela das experiência pessoas. do evento que nós fomos. Eu estava palestrando sobre valorização de condomínio por meio da manutenção predial e patologia das construções, e estava o Evandro e um síndico assistindo, né, essa palestra. Como é que foi aquela experiência que ele olhou o logo da FSL, né? Foi muito legal. Porque assim, ele tinha feito um orçamento, e o orçamento de vocês era o mais em conta, foi o que ele mais gostou lá e tal. E aí ele falou, mas como assim? Essa FSL é o quê? Ele trabalha lá? E ele é o quê? Eu falei, não, ele é dono da FSL. Ele, não pode ser. Eu falei, ele. Ele, não, como assim? Eu falei que com a menina lá esses dias, não sei o quê, aqui, ó, tá aqui, ó. Aí mostrou a Fernanda. Aí eu falei, ela trabalha lá com ele. Aí ele, sério? Falou, sério. Aí papo rolou, meu. Tipo assim, o mercado, ele parece ser gigantesco, gente. Parece ser gigantesco. Você olha e não tem fim. Mas quando você começa a participar desses núcleos, você começa a entender que ele é uma bolha e o negócio tá ali. Esteja nos eventos. Então assim, pô, o que eu falo? Relacionamento não é a gente se ver uma vez e nunca mais se ver. Não. O negócio, o condomínio ele é um namoro, pessoal. Ele não é a venda de um produto físico que você vai na prateleira, pega e leva. Então ele é um relacionamento que ele leva um tempo pra se perpetuar, mas depois que ele tá ali, ele fica pro resto da vida. E o que é legal de condomínio? É que ele não fica só ali. Você fez um serviço legal, ele começa a se expandir. Sim. Então hoje eu recebo muita indicação de síndicos que eu atendo. Olha que legal. Uma coisa vai levando a outra. Mas olha, você está disposto a pagar o preço? Foi 4 anos com um condomínio. Depois, 1 ano, com 10 condomínios. E de repente, por sorte, chega em 40. E daqui a pouco, esse aqui, né? Espero que fique por muito tempo aí registrado. Nós faremos 2 e vai ser 400. É isso aí. Do Neida. Do Neida. Tá? Esteja nos eventos. Sim. Ou seja, pense comigo. Tudo bem que eu estava palestrando, mas mesmo se eu não estivesse, eu estivesse ali e conversando no final, me apresentando, entregado o cartão, por isso que eu faço até cartão físico, porque até para de síndicos, o pessoal gosta muitas vezes de cartão, tem uma outra linha também de trabalho. Ele recebeu a proposta, conversou com a Fernanda Freitas, que é o técnico comercial aqui do escritório, então não conversou comigo, não sabia, não conhecia, não estava ali, né, no dia a dia. Talvez ele podia ter uma visão do meu escritório, será que é bom, será que não é bom, será que tem credibilidade, será que não tem, é mais uma das empresas, tá um preço que tá bacana, mas será? De repente ele vai no evento e aí ele vê que você tá ali no evento, valoriza, investe aquele tempo, bate um papo, conversa, ou seja... Qualquer objeção em razão à credibilidade, à deficiência técnica e até as questões maiores. Porque se essa empresa vai em eventos, eu vou encontrá-lo de novo. Sim. Ou seja, se ele for lá e fizer um mau trabalho, ele não se esconde. Ele aparece. Então, que cara que ele vai ter se ele não entregar aquilo que ele prometeu que vai me entregar daqui a 6 meses, depois do término do nosso contrato, e eu encontrar de novo no Cobracon, e ele estiver lá palestrando, ou estiver lá andando por lá, você, tudo bem, mas e lá? Sim. Então, quem se expõe, e também se expor também é complicado, você aumenta a tua responsabilidade, mas isso também gera credibilidade, né, meu amigo? Sim, muito mais. E você com credibilidade fica mais fácil a sua tratativa. Que é igual esse caminho que eu tô seguindo também. A minha
vamos dizer assim, intenção de se aproximar com a Brasconde é exatamente de poder compartilhar conhecimento. E igual, fui no evento em Campinas, um monte de síndico lá me chamou de professor. Porque eu dei aula no curso de gestor administrativo condominial. E aí, pô, olha pro cara novo, relativamente novo, num ambiente de síndicos que geralmente é 50 pra cima, fala, pô, professor ele? Do quê? Né? Pô, palestra, muito legal. Minha próxima meta esse ano é começar a palestrar também. Eu acho que começa agora em março, pela Brasconde também. Que a Brasconde agora vai ter o painel lá no Café com o Síndico. Isso. A gente vai ter um momento lá pra gente conseguir palestrar. E pra expor também a associação. Por quê? A associação ela só existe quando tem associados. Claro. E a gente tá aqui pra quê? Pra servir. Exatamente. Então a gente servindo igual com um podcast como esse, pô, isso aqui fica na internet pra sempre. Isso aqui é um trabalho que você vê em planta hoje e vai poder colher muito ainda. E o pessoal não vê isso. Porque a maioria do pessoal quer um resultado rápido. Então, quer fazer algo que já venda, quer fazer algo que já... E você pega o nosso público, engenharia, arquitetura, inspetores, patologistas, engenheiros diagnósticos. O network não pode ficar só restrito com os profissionais da sua área. Sim. Tô aqui com o Evandro, que ele tem 40 condomínios. Quando acabar aqui, eu vou pegar todos. Síndicos. Vou entregar 40 cartões de visita para ele, né? 40 panetones aí, tá chegando o Natal. Nossa. Mas assim, faça contatos, estejam em ambientes de síndicos. Sim. Faça contato com esses profissionais e com empresas que fazem outros serviços, mas que já tenham autoridade junto a esses síndicos. Sim. Pode ser uma troca. Então, nós podemos trocar recomendações, desde que seja saudável, desde que seja real e leal. Sim. Essa construção ela é fundamental, por isso que nós estamos aqui, meu irmão. Show. Obrigado, Brasconde, por isso que eu também estou servindo lá como diretor do Núcleo de Estudos de Engenharia, também professor do curso, né, de síndicos. A gente também, aonde o Reginaldo chama a gente vai estar presente com maior honra, carinho, né, pra gente... E às vezes o que a gente planta são vocês que colhem, os colegas que colhem, que a gente não vai ter como colher tudo que a gente planta. O que a gente tá fazendo, o que a gente tem que tirar da cabeça do pessoal é que a gente tá pensando na gente, vamos dizer assim, vendo que sendo falso, pensando na gente, não, a gente tá pensando no mercado. Sim. Porque eu aprendi, até o João Adib, que é dono da CIMED, ele fala que quando o mercado cresce, é natural que a empresa cresça. E quando a gente traz nível de consciência para o síndico, é natural que as empresas ruins saiam do mercado, porque elas não vão ter mais espaço, porque o síndico vai ter nível de conhecimento. Claro. Olha que legal isso. Então você aumentou o nível de conhecimento, você tira aqueles charlatões do mercado, que é aquele cara que vai e faz um mau serviço e acaba estragando o mercado. Né? E a gente tá aqui para colaborar com o mercado. E é isso que é legal. Igual a Condomais, ela acontece uma vez por ano. Então assim, pô, se esforce para estar lá. Não vai ser todo mês, não vai ser toda semana. Vá. E vai ser legal. Vai ter. A ADEPAT vai estar umas programações super legais. Nós vamos criar uns quadros altamente bem-humorados. Legal. No padrão ADEPAT, sabe? Com interação, com conhecimento técnico, aprender brincando. Nós vamos bagunçar positivamente. Show. E vamos unir essa galera. E eu acho que tem tudo para dar uma sinergia muito boa. Sim. Meu amigo, para fechar. Vamos fechar. Né? Senão a gente fica aqui falando até... O Gabriel já levantou 4 vezes ali já. Queria que você falasse, não poderia deixar de falar, sobre posicionamento. Falou de imagem, posicionamento, né? Quando se... E até se fizer um corte, fica legal mostrar as fotos do Evandro, assim, ó, pá, né? Sempre com umas tranças diferentes. Em cada evento tem uma cor, tem algo. E eu já ouvi você falando alguma coisa relacionada a isso, né? Em relação a você se dar bem com a sua imagem, identificar a sua imagem, a tua raiz, a tua característica e explorar isso positivamente como um posicionamento de mercado, né? Como um posicionamento de vida e fazer disso a tua marca, enfim, e entender que você pode, com o teu posicionamento, ser chamado de professor por síndicos de 50 e tantos anos, né? Como é que funciona isso? Porque às vezes as pessoas vêm e acham que tem que todo mundo se enquadrar num perfil de voz, de imagem, de aparência, de vestimenta, que é esse perfil que vai ter o sucesso, ou que é uma imagem de sucesso, e você vem aí com uma visão diferente sobre posicionamento. Como que a gente pode melhorar nisso? Então, o posicionamento, ele vai muito de acordo com o ambiente que você participa. E infelizmente, dependendo do ambiente que você participa, você tem que se vestir igual àquele ambiente, que é igual você está citando do terno. Você tem que ir de terno para uma reunião igual você foi. Não dá para você chegar lá de camiseta, de camisa.
Então, posicionamento Respeito ao lugar que você está, né? você identificar qual que é o público que você vai trabalhar. Igual, hoje eu vim aqui de camiseta preta lisa, só com minha corrente, com meu relógio, minha pulseira, porque eu sei que aqui você se veste assim. Eu sei que aqui você coloca uma polo, às vezes. Então eu sei que aqui não é um ambiente que eu tenho que vir de social. Se eu fosse falar com um advogado, que geralmente é aquele ambiente mais formal, blazer, não sei o que, aí eu já viria de social. Posicionamento, você tem que ter sempre a sua postura alinhada com o ambiente que você sabe frequentar. Mantendo seu quê de característica, Sim. mas respeitando o lugar, né? Exatamente. Igual a trança, pra mim, é a minha marca pessoal. Eu tô sem hoje porque questão do Tá bom, do já cabelo descansar. terceira vez já falou que não quer ficar com cabelo igual o meu, por isso que de tempos em tempos ele tira a trança. Mas qual que foi a outra vez que você me viu sem trança? Hoje. Você nunca me viu sem trança. Então, exatamente. Por quê? A nossa agenda ela é muito cheia de coisas pra fazer. Então, geralmente eu tiro uma trança, coloco outra. Tiro uma trança, coloco outra. Aí eu peguei esse período de carnaval, esse mês de fevereiro que é mais parado, falei, não, vou ficar relax. E aí, tem a sua marca pessoal, que é o seu elemento único. O meu elemento único que eu escolhi é a trança. Porque quando a gente tava no evento da Superlógica... Entendi. Ele tá falando pra eu não fazer implante, nem nenhuma prótese, porque se eu parecer de topete, perdi o meu posicionamento. Seu elemento único, às vezes seu óculos. Pode ser seu elemento único. O olho mais clean, o olho mais chamativo, as pulseiras da Depate. Então assim, a gente tendo esse elemento único, a gente consegue se destacar no meio da multidão. Foi por isso que eu usei a trança azul lá no evento da Superlógica, que tinha 3.000 pessoas. E fui mentor também lá na Superlógica. Então assim, Aquele. foi show. Mas com certeza se você procurar nas fotos uma trança azul, você vai achar o Evandro. Não vai ter outra pessoa de trança azul. E foi aquele que foi pensado. Tudo que eu faço é muito bem, vamos dizer assim, calculado pra gente se destacar, porque a gente tá no meio da multidão o tempo todo. É. Se você não tem oportunidade de microfone, de palco, você tem que marcar as pessoas com o posicionamento. É por isso que tem que estar sempre alinhado. Muito bom. Gostei. Gostou? Foi bom? Então, assim encerramos o nosso Adepate Podcast, episódio 45. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Tudo isso eu devia ter falado no início, porque se você chegou até aqui, devia estar um presente para você, né? Porque as pessoas normalmente não assistem até o último segundo, mas nós assistimos aqui até o último segundo, então seja bem-vindo. Se ficou até aqui, olha, te amo de paixão, de verdade mesmo. Aqueles que ficam até o último segundo, até São os de verdade, né? Então manda um abraço pros de verdade aí, vamos encerrar. Um abraço, pessoal. Queria agradecer aqui o espaço, a oportunidade. E aquela frase que eu falei no começo, queria deixar pra vocês aqui. Ninguém é tão grande que não possa aprender e tão pequeno que não possa ensinar. Então, sirva, porque a gente tá aqui na Terra pra servir. Vamos que vamos! Já que tá sem trança, não para não. Já que tá sem trança, meu boné? seu boné. Pra esconder aí, ó. Pronto, ó, tá de trança agora. Quem disse que não tá de trança? Já era pra ter dado umas 3 vezes o boné pra ele. Toda vez que eu vou dar, eu preciso tirar dele e dar pra outra pessoa. Verdade. Aí, cachorro. Aí, ó. Show, aí. Pronto. Top. Eu tenho um guarda-sol pra ir embora. Agora sim, acabou. Show.